O Jornal A Verdade esteve presente hoje no lançamento do livro Contra o Sionismo, do jornalista Breno Altman, uma das figuras mais perseguidas pelo sionismo dentro do Brasil atualmente, pelo seu forte combate contra essa ideologia fascista. O lançamento foi feito na Universidade de Brasília e o Jornal A Verdade contou com algumas entrevistas e a cobertura completa do evento que você acompanha agora. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Agradeço especialmente a Ana Prestes, Berenice Respeito, Fernanda Belchior, Mainara Nafé, aos embaixadores, aos parlamentares, a todos vocês que nessa noite estão para mais um momento de solidariedade incondicional e irrestrita ao povo palestino. Qual é o nervo exposto do regime sionista? Sua fonte de legitimidade é o Holocausto. É o morticínio contra 6 milhões de judeus. Como pode um regime que tem no Holocausto sua fonte de legitimidade cometer contra um outro povo as mesmas práticas genocidas das quais foram vítimas os judeus? O Jornal A Verdade está aqui com a Heloísa Vilela, atualmente repórter do CL, que esteve na Cisjordânia no ano passado, quando começou, as agressões do Estado de Israel contra o povo palestino. Heloísa, conta um pouquinho pra gente como é hoje ver esse novo impulso que a causa palestina tem tomado através da fala do presidente Lula no último domingo, depois de tudo que você viu e presenciou, dos relatos que você coletou das pessoas lá na Cisjordânia, né? Qual que é o sentimento que passa? Olha, para mim é super animador, porque se teve uma coisa que eu ouvi o tempo todo que eu estava na Cisjordânia, dos palestinos que estavam lá, nós não esperamos nada de nenhum governo, só quem pode nos ajudar são os povos do mundo. Eu falo isso hoje e eu me lembro de cada pessoa que falou isso comigo. Então, eles acreditam na gente. Eles acreditam que a gente vai dar uma força. E é o que o Breno falou hoje. A nossa obrigação hoje é de aumentar a solidariedade ao povo, à causa palestina. É isso que a gente tem que fazer. Acho que foi incrível a fala do presidente Lula. Foi de uma sensibilidade. Ele consegue fazer uma coisa muito impressionante. Porque ele consegue pegar uma situação complicada e fazer com que todo mundo entenda o que ele está falando. Então ficaram condenando ele por ter trazido à tona o que Hitler fez com os judeus para falar do que o governo de Netanyahu está fazendo com os palestinos, mas eu acho que isso foi a melhor maneira, a maneira mais clara para quem tem qualquer resquício de noção da história, para entender o que os palestinos estão passando. E é isso, é genocídio, é uma carnificina, é um massacre, e isso tem que acabar. E eu acho que ele fala também do coração, porque tem certeza que ele, como eu, como você, vê essas imagens, vê essas crianças mutiladas, vê essas crianças sem família, vê os pais, as mães, os tios, todo mundo morrendo. Eu tenho certeza que ele fala também do coração, de um sentimento, e é por isso que ele usou a palavra humanidade, é por isso que ele falou, cadê a humanidade no coração dessas pessoas, desses líderes mundiais. Então eu acho, como disse o embaixador Celso Amorim, falou para mim no telefone anteontem, ele falou, o presidente Lula deu o empurrão emocional que estava faltando. Estava na hora de alguém dar esse empurrão emocional, porque a causa palestina estava sendo esquecida. Isso não pode ser esquecido. Então, acho que foi fundamental, acho que isso reacendeu uma chama de luta e a gente está aqui para isso, para ser solidário com essa luta do povo palestino. Obrigado, Heloísa. Voltamos à cobertura. Da brutalização de um genocídio televisionado que a gente vem assistindo há 131 dias, com uma banalização escandalosa da mídia corporativa brasileira e, ao mesmo tempo, com esse sentimento de desespero, agonia e de uma luta ao nosso tempo, Mayna. E eu acho que o Breno tem sido uma das vozes que, desde o início, não titubeou, não vacilou, não se escondeu para defender o povo palestino e confrontar a política do Estado colonial terrorista
que agora está sendo destruído na maior operação, que teve mais explosivos do que, 2 vezes mais, do que a bomba de Hiroshima em 1945. Um massacre televisionado que destruiu 70% das casas na faixa de Gaza. E agora, com o cerco a Rafah, promove um brete, ainda pior, de uma população já tolhida do controle da energia elétrica, dos alimentos, como todos nós sabemos, bombardeada sistematicamente, num cerco que lembra assim o gueto de Varsóvia e o cerco feito lá atrás, na barbárie que foi o Holocausto. Genocídio que nós estamos vendo agora é um genocídio do povo palestino, comandado pelo Estado de Israel. Eu quero saudar cada um da esquerda, contra os defensores dos palestinos. E violência mesmo. Porque ele teve ameaçado dos dedos quebrados, dentes. A Luciana Genro, né, Júlia? Nossa deputada estadual, Fábio Félix, entraram com um pedido de cassação contra ela na Assembleia Legislativa e hoje a mãe dela foi ameaçada de morte. Nosso vereador Roberto Robaina, Pedro Ruas, tantos outros, né, Fábio Félix, que se insurgiram nas câmaras, assembleias e que foram atacados como tal. Aliás, nós fizemos aquele evento na Câmara dos Deputados, que foi muito importante, porque lá era um passeio do sionismo. Só eles se reuniam, aliás, no mesmo dia que o embaixador estava reunido com o Bolsonaro, que foi muita provocação sionista aqui no Brasil. Eu vou concluir com isso. E lá fomos provocados também, né, como lamentavelmente acontece. Que a extrema-direita escolheu a perseguição aos palestinos, o massacre na faixa de Gaza, como a sua cruzada, como definiu Israel, militar, ideológica e política. Por isso, não só o Biden, que aí diz, já está tão ruim que até ele diz, tem que ter um cessar-fogo, mas a gente sabe o papel dos Estados Unidos ao vetar todas as votações de cessar-fogo, né? Mas o Trump tem sido um porta-voz, ainda mais, né? Enfim, vinculado com o discurso sionista. Aqui na América Latina, o Milei, e no Brasil a gente está vendo esse pedido patético, comandado por aquela que perseguiu um homem negro armada em São Paulo, que já deveria ter sido caçada, para tentar caçar ou impeachment o mandato do Lula, quando o Lula está coberto de razão. E nós não temos nenhuma dúvida da importância da declaração do Lula e, ao mesmo tempo, de fazer uma luta política em defesa da declaração do Lula e que vá além para romper relações diplomáticas com o Estado de Israel, os acordos comerciais assinados ainda no governo Bolsonaro, mas votados na Câmara. Logo depois, 10 dias do massacre na Palestina, foi votado para endossar a política do Estado terrorista de Israel, acordos de transferência de tecnologia na área de segurança, justamente essa tecnologia que foi usada pelo governo Bolsonaro para espionar os adversários políticos com o escândalo do Fourth Mile e todo esse banco de dados lá, e para trazer para cá para usar contra quem, gente? Contra os pobres, os pretos, os movimentos sociais, a periferia. Então, é preciso romper relações, né? Garantir que esses acordos sejam revogados. Israel vai se desmoralizando pela política terrorista que está levando ao cabo. Nós estamos vendo mobilizações muito grandes no mundo, nós fizemos a nossa parte no Brasil, nós temos que criar e ampliar as mobilizações do Brasil. É uma luta anticolonial, é a luta do nosso tempo. E o movimento estudantil tem muita responsabilidade nessa batalha, porque historicamente não se contentou e foi para cima nas lutas contra o colonialismo, o apartheid, toda forma de racismo. Nós precisamos avançar esse processo de mobilização e de pressão, porque embora esteja desmoralizada e essa política genocida esteja a olhos nus,
Enquanto isso, a cada minuto, uma criança palestina está sendo bombardeada e assassinada. São 12.000 vidas. E os nomes, os rostos, como falava a professora Berenice, isso nada traz de volta. Não é um número. Não é um número. São milhares. Por isso essa luta é urgente, essa luta é necessária, é a luta do nosso tempo. Juntar a luta antifascista com a luta democrática e anticolonial pela Palestina livre é uma urgência, pelo cessar-fogo, mas não só por isso, pela autodeterminação do povo palestino, por uma Palestina livre de verdade. Contem conosco, contem conosco. Como estudante dessa universidade, eu sou a primeira pessoa da minha linhagem, né, da minha descendência, a estar nessa posição. Minha mãe é de uma família do interior do Tocantins, de mineradores. Meu pai é palestino. Em 67, quando a primeira pessoa da minha família chega aqui, larga-se toda uma estrutura da história da minha família, de mais de 400 anos. Toda a minha família sobreviveu das oliveiras, do azeite que nós fazíamos. A colonização nos tira dessa posição. Desde 1948. A colonização nos tira a nossa história. A colonização nos tirou a nossa vida e a nossa linhagem. Hoje, na minha casa, a mesma casa onde meus 3 tios foram esterilizados, eles não foram mortos, mas a história deles acabou ali. Hoje, todos os dias, mesmo vivendo em outro país, a gente revive milhares de anos da nossa história no chá que a gente toma, na comida que a gente come e na luta que a gente precisa travar todos os dias. A nossa luta é pela sobrevivência. A nossa luta é para que a nossa história não seja apagada. A nossa luta é cada vez que alguém olha para a gente, nos chama de terrorista e nos manda voltar para Gaza. Olha, a gente está tentando voltar há 75 anos. E a dor de todo dia, pegar o microfone ou colocar o celular na frente da gente e ter que anunciar a morte dos meus. Não era um outro povo, eram os meus irmãos, que hoje são 37.000 mortos. Cada um de vocês que estão aqui assistiu ao vivo o genocídio do povo palestino. Eu agradeço a cada um que teve a coragem, que teve a humanidade de não fechar os olhos para 12.000 crianças que estavam morrendo e estão até agora. Mesmo com todas as ameaças. E é por isso que para mim é uma honra estar nessa mesa. A gente está aqui com a Mainara, que é da Secretaria de Juventude da FEPAL, a Federação Árabe Palestina no Brasil. Mainara, fala um pouquinho pra gente sobre como foi a noite de hoje. Você estava esperando que fosse tão grandioso, assim, um evento tão cheio, nesse momento que é tão importante para a causa palestina? Olha, eu sou aluna da UNB e eu nunca tinha visto esse auditório tão cheio assim.
Eu confesso que eu não esperava, mas depois da fala que a gente teve do Lula, eu entendi que o evento ia tomar outra proporção, porque a divulgação estava muito grande. Eu sou de Brasília, sou militante aqui em Brasília, e aí a gente consegue identificar, né, o nível da divulgação. E estava crescendo muito, mas honestamente eu não esperava que não tivesse lugar nem para passar, assim. Foi uma surpresa, realmente, eu fiquei bem emocionada. Mainara, a fala do presidente Lula nesse domingo dessa semana que a gente realiza esse evento colocou a questão palestina de volta no principal tópico da política internacional. Querendo ou não, todos os líderes mundiais estão se movimentando e se pronunciando, sendo obrigados a se pronunciar perante a causa palestina. Você acha que isso inaugura um novo momento para a luta palestina? Com toda certeza. Porque, num primeiro momento, nós palestinos sempre lutamos sem apoio internacional de fato. Quando a gente fala de fato, eu digo, sem que os grandes players globais olhassem para a gente, olhassem para o nosso sofrimento. Da mesma forma que aconteceu vários outros genocídios, principalmente na África, que não tiveram a atenção devida. Eu sempre falo sobre os genocídios de pessoas com peles não brancas, né? E eu entendo que a fala do Lula eleva o debate para um outro patamar. É a primeira vez que a gente tem tamanha mobilização dessa forma para um genocídio tão grandioso como esse, de tantos anos. Nós temos 75 anos de colonização, é muita coisa. E é a primeira vez que a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos dando um passo para trás, né? Eles são os maiores apoiadores de Israel, segundo o próprio Biden. Israel é uma base militar deles naquela região, então para eles é muito importante, é a primeira vez que eles tentam dar um passo para trás. Então, para a gente é essencial. Como eu disse, é uma luz que aparece para a gente, um clarão muito forte em que a gente consegue ter forças para voltar a lutar. Perfeito. Obrigado, Mainara. Eu que agradeço, gente. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui sentados no chão, a todos os companheiros de luta que carregaram as bandeiras da Palestina nos protestos que nós fizemos nessa universidade, a todos os brasileiros que todos os dias não desistiram, que foram às ruas e que demonstraram apoio para que o nosso governo tivesse a posição mais digna por ter nos acolhido desde o primeiro dia que nós pisamos nessa terra, carregando todas as cruzes e dores de ter deixado a nossa terra natal. Do discurso do regime sionista, o que está em questão não é antissemitismo. O antisionismo nada tem a ver com o antissemitismo. O sionismo é uma corrente colonial, racista e genocida que representou desde a sua origem uma resposta nacional chauvinista, contra-revolucionária, colonialista à questão judaica, ao antissemitismo, ao secular ódio contra os judeus. O sionismo representou uma corrente política e ideológica desde as suas primeiras raízes, que pertencem à família das doutrinas nacionais chauvinistas. E nessa família, ainda que sejam primos ou irmãos mais ou menos distantes, nessa família das doutrinas nacional-chauvinistas está o fascismo, está o nazismo, está o regime do apartheid da África do Sul. Sim, o sionismo é parente do nazifascismo. E sempre o foi. Desde a sua origem. Eu vou aqui elencar alguns fatos históricos que são omitidos constantemente da opinião pública. E esses fatos são importantes para que nós desconstruamos esta fonte falsa de legitimidade do sionismo
que é o Holocausto. Porque a fonte real de legitimidade do sionismo não é o Holocausto. É o colonialismo. É a construção do sistema imperialista. É a criação de um Estado racista, de supremacia racial. É a construção de um Estado colonial cuja existência dependia da expulsão, da subjugação e agora vemos do extermínio de outro povo. A Federação Sionista Alemã, em 1933, faz um acordo com o governo de Hitler. O acordo tem o nome de Acordo Havará. Por esse acordo, que existiu entre 1933 e 1938, a burguesia judaica alemã, sionista, podia retirar-se para a Palestina e levar junto os seus ativos financeiros, desde que pagando 25% de impostos. E, com o compromisso, utilizar esses recursos para importar mercadorias e serviços da Alemanha. 1,7 bilhão de dólares a valores atuais foram expatriados da Alemanha nazista para a Palestina. E a burguesia, ou grande parte da burguesia judaico-sionista alemã, se safou. Na Alemanha ficaram fundamentalmente os judeus pobres, os judeus revolucionários, os judeus intelectuais, os judeus da baixa classe média. Grande parte da burguesia judaico-alemã se safou no acordo Havará. Mas não foi só isso. Grupos sionistas apoiaram na Ucrânia, ainda antes da Segunda Guerra, a Simon Petliura. Quem é Simon Petliura? Um nacionalista fascista, ucraniano, idolatrado pelo atual governo ucraniano de Zelensky, que foi responsável pelo assassinato de mais de 30 mil judeus na Ucrânia em pogroms, antes da Revolução Russa de 1917. Pois bem, a direita sionista se aliou a Petliura na guerra civil que sucedeu à Revolução Soviética de 17, oferecendo uma força policial judaica para perseguir os judeus revolucionários na Ucrânia, em troca do Petliura trocar os pogroms antissemitas e extermínio aos judeus pela expulsão dos judeus para a Palestina. Esse é o segundo fato importante de ser lembrado. Há um terceiro fato. Quando Mussolini ascende ao poder na Itália, entre as fileiras dos camisas negras, havia um grupo específico que se chamava Movimento Sionista Betar, cujo principal representante era Menachem Begin, que veio a ser primeiro-ministro de Israel. Menachem Begin, quando passa a liderar o movimento Betar, que participa dos camisas negras mussolinianos da Itália, Begin altera a indumentária e o movimento Betar passa a usar as camisas pardas, que viriam a caracterizar o braço armado original do partido nazista. Já na Palestina dos anos 30, quando o sionismo se fortalece em seu projeto colonial, o regime nazista envia para a Palestina um agente do seu serviço de segurança, que se chamava von Maudenstein. Ele relata a Goebbels as virtudes do sionismo e que era necessário separar os judeus revolucionários, os judeus que resistiam ao nazismo, desses outros judeus sionistas, que o que eles desejavam construir ali na Palestina é muito parecido com o que nós queremos construir na Alemanha. É o relatório oficial a Goebbels. Mas não para aí.
um agente que pertencia à milícia Haganah. E o Haganah era a milícia armada do Partido Trabalhista, de Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel. O Haganah manda um agente para a Alemanha. Ele se chamava Feivel Polks. Feivel Polks escreve a Eichmann, Adolf Eichmann, o mesmo que depois seria capturado na Argentina e levado a julgamento em Israel e finalmente executado. E todos conhecem o célebre livro da Hannah Arendt sobre isso. Pois bem, o que Polks escreve a Eichmann? E a Eichmann reporta aos seus chefes. Informa que o que ele havia assistido na Alemanha servia de exemplo para o que o sionismo queria construir em Israel. Um Estado com supremacia racial, na qual a identidade está acima de tudo. A identidade racial está acima de tudo. Ben-Gurion, num discurso de 1938, Ben-Gurion, trabalhista, primeiro-ministro de Israel. Ben-Gurion, num discurso que realiza em 1938, ele diz assim: se eu tivesse que escolher entre salvar todas as crianças judias alemãs, em 1938 já havia ocorrido a Kristallnacht, a ruptura da antiga política nazista de limpeza étnica, que passava a ser substituída pela política de aprisionamento dos judeus em campos de concentração. Em resposta à Kristallnacht, em resposta à radicalização da política antissemita do nazismo, Ben-Gurion discursa: se eu tivesse que optar entre salvar todas as crianças alemãs judias e enviá-las para a Grã-Bretanha, ou salvar metade das crianças alemãs judias e mandá-las para a Palestina, a minha opção seria a segunda. Porque no momento histórico do nazismo, o que importava para o sionismo não era salvar os judeus europeus, não era salvar os judeus alemães e depois poloneses e depois soviéticos. O que importava para o sionismo era o seu projeto de colonização da Palestina e de criação do Estado de supremacia racial. Eu quero encerrar minha intervenção de um jeito diferente do que normalmente nós estamos acostumados quando abordamos a questão palestina. Quando nós abordamos a questão palestina, o primeiro sentimento que nos vem é o da dor, é o do sofrimento, do padecimento, em função da carnificina que o Estado de Israel comete, especialmente na faixa de Gaza. Mas é que tem um outro lado essa história, que é a valentia do povo palestino. Nós devemos chorar o sofrimento do povo palestino, mas nós devemos olhar com admiração e como exemplo a valentia, a coragem e a determinação do povo palestino. Nas piores condições históricas, esse povo jamais baixou a guarda, jamais baixou as armas. Porque o povo argelino não se libertou da colonização francesa tomando chá e comendo bolo. Não foi assim. A resistência italiana e a resistência francesa contra o nazismo, ela não era feita com poemas. A luta do povo vietnamita, do heróico povo vietnamita, contra a colonização francesa e contra a ocupação norte-americana, não foi feita com flautas e ciranhas.
Cuba não resiste tocando flauta. A África portuguesa não se libertou dos portugueses dançando. A América Hispânica não expulsou o colonialismo espanhol à base de solfejos. O Haiti. E vou dizer mais, os norte-americanos não se libertaram da colonização britânica recitando versos poéticos. Porque os estados coloniais têm essa característica, eles não deixam espaço para a política, ou para a política concebida no seu âmbito institucional. Os estados coloniais só caem pela força. Essa é a versão da história. Nessas condições, a nossa postura, a postura da solidariedade internacional, a postura da esquerda do mundo inteiro e também do Brasil não pode ser outra que não a solidariedade irrestrita e incondicional ao povo palestino e à sua resistência. Nenhum regime sobrevive à perda de legitimidade. Amém. E a legitimidade do regime sionista está se esboroando. E declarações e posições como as do presidente Lula ajudam a fazer esboroar o regime sionista. Não são apenas abstratos ataques que fazem isso. É a denúncia do genocídio. Eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, como em outros momentos da história, venceremos. Muito obrigado.